Olá, bom dia. São 8 horas e 15 minutos, segunda-feira, 23 de fevereiro. Esta é a TV Senado. Eu sou André Ricardo e você assiste agora ao Senado em Dia. Senado deve escolher presidentes de comissões esta semana. Congresso analisa projeto que agiliza a votação de vetos. Orçamento de 2015 pode ser aprovado nesta terça. E a entrevista de hoje é sobre o reajuste da tabela do imposto de renda vetado pela Presidência da República. Os líderes partidários do Senado devem se reunir nesta terça-feira para definir como será a participação das legendas nas comissões permanentes. A distribuição deve preferencialmente obedecer ao tamanho das bancadas. Sobre este assunto, vamos conversar agora com o repórter da Rádio Senado, Roberto Fragoso, que fala conosco ao vivo, direto da redação da rádio. Bom dia, Roberto. Bom dia, André Ricardo. A distribuição do comando das comissões é feita pelo critério da proporcionalidade partidária. Quem tem a maior bancada, no caso o PMDB, deve fazer a primeira escolha, que deve ser pela Comissão de Constituição e Justiça. O partido ainda não revelou quem deve ser o indicado para o comando da CCJ. A segunda maior bancada do PT decide qual comissão quer em seguida. E até agora foi sinalizado que a opção deve ser pela Comissão de Assuntos Econômicos. 2 senadores estão cotados para a presidência, Delcídio do Amaral e Gleice Hoffmann. E essa indicação deve ser decidida internamente pelo Partido dos Trabalhadores. O terceiro maior partido no Senado é o PSDB, que já anunciou a preferência pela Comissão de Meio Ambiente, Defesa do Consumidor e Fiscalização e Controle, e para a qual deve indicar o senador Aloysio Nunes Ferreira. A decisão seguinte depende do acordo entre os partidos. Tanto o PDT quanto o PSB têm direito a uma comissão e os dois desejam a de educação. Se o PSB conseguir o comando do colegiado, deve indicar o senador Romário para presidi-lo. O PMDB e o PT terão ainda direito a indicar os presidentes de mais uma comissão cada. O princípio, o PT deve continuar com o comando da Comissão de Direitos Humanos, que ficaria com o senador Paulo Paim. O PMDB ainda não anunciou que comissão vai escolher nesta segunda rodada. E o líder Eunício Oliveira anunciou para amanhã mais uma tentativa de negociar com as outras lideranças da casa um acordo sobre o comando das comissões. Se esse entendimento for fechado amanhã, as comissões serão instaladas na quarta, já com a eleição do presidente e do vice-presidente de cada uma. Mas lembrando, é claro, que nessas negociações de última hora, várias mudanças ainda podem acontecer. André. Obrigado, Roberto. O Congresso tem sessão conjunta marcada para amanhã, às 19h. Senadores e deputados devem votar a lei orçamentária para 2015. O governo contingenciou o orçamento, limitando a sua execução mensal a apenas 1/18 das despesas previstas no projeto. A repórter Karine Beluso tem os detalhes. No último dia 10, o relator do orçamento, o senador Romero Jucá, decidiu incluir no texto emendas dos novos congressistas que tomaram posse nesta legislatura. Cada um desses parlamentares poderá destinar até 10 milhões de reais para seus redutos eleitorais, sendo metade desse valor obrigatoriamente para a área da saúde. O prazo para apresentação das emendas vence amanhã à noite. Se as alterações forem feitas a tempo, o projeto da lei orçamentária já poderá ser votado na sessão do Congresso marcada para esta terça-feira. Além do orçamento para este ano, senadores e deputados vão apreciar 4 vetos presidenciais. Também devem analisar projeto de resolução que determina a apuração de vetos por cédula de votação. A intenção é agilizar as votações. Veja a reportagem de Dante Ascioli. Na última vez que o Congresso se reuniu para apreciar vetos, muita confusão. No plenário... Eu perdoo, mas não perdoarei Vossa Excelência... Presidente, questão de ordem, artigo 38. E também nas galerias. Senhor presidente. Ordem, presidente. O presidente Renan Calheiros precisou suspender os trabalhos. Depois de controlado o tumulto, a votação enfim começou em cédulas de papel. Elas foram apuradas manualmente, uma a uma, e o resultado final só saiu depois de quase 20 horas de sessão. Todo esse tempo para apreciar apenas 2 vetos. Nós tivemos sessões que bateram recorde, foram quase 24 horas de sessão. Isso não é bom para ninguém, não é bom para a oposição, não é bom para a base de apoio e não é bom para o Congresso Nacional. As mudanças pretendem dar mais agilidade à apreciação dos vetos.
Elas ainda precisam ser confirmadas pelo plenário do Congresso, mas podem começar a valer já na próxima sessão, marcada para o dia 24 de fevereiro. Avançamos ao conquistar a mudança constitucional de apreciarmos vetos em 30 dias, mas estamos adaptando a apreciação desses vetos. A modernidade, a racionalidade e a própria sociedade, elas não aceitam mais métodos jurássicos de votação de vetos, com sessões que duram até 19 horas. A discussão dos vetos será feita em globo. Cada parlamentar fala por 5 minutos. Depois do pronunciamento de 4 senadores e 6 deputados, a votação começa, mesmo que os debates continuem no plenário. A principal novidade é o uso da tecnologia. Cada parlamentar vai receber uma cédula de votação com todos os vetos incluídos na pauta. Depois, as cédulas serão reunidas e apuradas eletronicamente para acelerar a divulgação do resultado. Até o início da ordem do dia, os parlamentares poderão apresentar destaques para a votação no painel eletrônico, mas o número de itens a ser votado separadamente vai depender do tamanho de cada bancada. Um destaque para partidos com 5 a 24 deputados ou 3 a 5 senadores. 2 destaques para bancadas de 25 a 49 deputados ou 6 a 11 senadores. 3 destaques para blocos de 50 a 74 deputados ou 12 a 17 senadores. E 4 destaques para legendas com mais de 75 deputados ou mais de 18 senadores. Essa votação será feita de uma vez só, através de cédula eletrônica, que vai ter apuração imediata, e pela liderança poderá ser solicitado o destaque para votar no painel algum tipo de emenda ou de artigo. Portanto, se vota globalmente por dispositivo, por lei, aquilo que interessar votar, e se votará individualmente aquilo que tiver requisição para ser apreciado individualmente. Um dos vetos a serem votados seria sobre o projeto que reajustou a tabela do imposto de renda em 6,5%. Ele foi retirado de pauta, mas terá ainda de ser analisado. Esse é o tema da nossa entrevista desta segunda-feira. O presidente do Sindicato Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal, Cláudio Damasceno, acha que o veto à correção da tabela é um retrocesso. E ele vai nos explicar por quê. Por que é um retrocesso, Cláudio? Antônio, se pegarmos desde 1996, nós vamos perceber que ao longo desse período, até o final do ano passado, a defasagem da tabela de imposto de renda já está em 64,28%. Esse veto a essa correção de 6,5% proposta pelo Congresso Nacional representa mais um duro golpe para a grande massa de trabalhadores do nosso país, na medida em que sequer nós temos hoje uma resposta do governo qual seria a regra para a tributação relativa a esse ano de 2015. E não fazê-lo no percentual pelo menos próximo da inflação do ano passado representa um grande golpe. Ou seja, no seu entender, seria uma medida de justiça social corrigir em pelo menos 6,5%? Com certeza. A regra adotada pelos governos desde 2007, do segundo mandato do governo Lula e primeiro mandato da presidente Dilma, de 4,5%, pode representar um avanço, mas, na verdade, se pegarmos o IPCA de todo esse período, vamos ver que está bem abaixo. O que a gente esperava é que, a partir desse ano, porque esse percentual seria para esse ano, em que o mercado já anuncia uma inflação de 7%, 7,5% no final do ano, que pelo menos esses 6,5% fossem aprovados para que a gente tivesse aí uma correção justa, pelo menos próxima da tabela de imposto de renda para esse ano, já que, como eu disse nos anos anteriores, se fôssemos fazer uma justiça, seria necessário 64,28%. O governo tem sinalizado com a correção em 4,5%, mas ainda não bateu o martelo. Se, em virtude do ajuste fiscal, essa correção for zero, a perda então será maior para os trabalhadores? Passará dos 70% ao final do ano.
a gente espera que o governo estabeleça, defina esse percentual o mais rápido possível e que não adote a regra que, como eu disse, vem sendo adotada desde de 2007, porque nós vamos ter uma defasagem ainda maior. Se adotarmos os 4,5%, chegaremos ao final desse ano com algo em torno de 68% de defasagem, tendo em vista o percentual que o mercado já está projetando para a inflação desse ano. Tá, agora, pensando no lado do governo, que tem dito que se houver a correção da tabela, se houvesse a correção da tabela em 6,5%, como previa o projeto, a emenda do deputado Mendonça Filho, o gasto seria de 7 bilhões de reais. No momento difícil em que o país atravessa, de ajuste nas contas públicas, esse dinheiro também não é necessário? Olha, o esforço que está sendo feito, o esforço fiscal, certamente essa suposta perda de 7 bilhões representa uma soma considerável para o governo. Eu falo suposta perda porque, na verdade, o governo não deveria estar contando com esse valor, né? Nós estamos falando de um processo de uma questão de justiça fiscal. Então, na verdade, essa soma, esse valor não deveria estar sendo considerado. Agora, há formas do governo buscar até uma arrecadação maior do que os próprios 7 bilhões, mexendo em outros aspectos da tributação, como, por exemplo, a tributação sobre lucros e dividendos associacionistas, que está isenta desde 1995 e que, portanto, se nós retornássemos essa tributação, seria muito mais justo para o país que aquelas pessoas que hoje não estão alcançadas pela tributação tivessem realmente essa tributação de volta, e aí certamente o valor seria muito superior aos 7 bilhões que o governo disse que não pode abrir mão e que penaliza a grande massa de trabalhadores do nosso país. Cláudio Damasceno, presidente do Sindifisco, obrigado pelos seus esclarecimentos. Obrigado e continuamos à disposição. Ficamos por aqui. No decorrer do dia você acompanha outras informações nos boletins do Senado Agora. Enquanto isso, continue assistindo a nossa programação.